A desvantagem, a meu ver, foi que nós colocamos a sede desse tratado em Brasília, onde o Tratado de Cooperação Amazônica perdeu especificidade. A segunda coisa que, além dessa colocação do tratado na Amazônia e de uma injeção de recursos humanos e materiais grandes nisso, é preciso pensar um pouco. Nós temos na Amazônia um vizinho que não é geograficamente apenas lá, que é a França. A França, eu não sou favorável a que a França seja sócio pleno do Tratado Amazônico, mas eu acho que devia ser observador, porque com isso nós atrairíamos um país que tem uma presença territorial real na Amazônia. É possível que um dia a Guiana deixe de ser francesa. Eu não sou mau historiador, mas sou um péssimo profeta. Eu não sei o que vai acontecer, mas enquanto durar essa realidade, eu acho que é útil para nós termos um interlocutor europeu para pesquisas, para atividades, dando a esse caráter de observador que permite intimidade sem paridade com os demais que têm um assentamento permanente na região. Portanto, eu acho que isso é uma coisa importante a fazer, dinamizar o tratado, trazê-lo até uma grande capital estritamente amazônica, fazer da França observador e começar um processo de criar ali um centro de excelência de estudos que faça com que a palavra Amazônia ganhe uma nova dimensão de excelência universitária, intelectual, de pesquisa, porque a palavra, como eu disse, continua tendo uma imensa capacidade de atração e de sensibilização. Eu creio que nós estamos chegando, certamente, na Amazônia, ao fim de uma etapa e o começo de outra. Eu ouvi com muita atenção os comentários todos sobre o projeto de construção de novas hidrelétricas, com todo o risco que isso representa. Eu fiquei particularmente culpado de saber que um banho feito com água de Balbina representa um dano. Portanto, eu que sou um defensor da higiene pessoal, sem ambiguidade, passei a ter sobre ela, no caso dessa hidrelétrica, certas dúvidas. Eu creio que nós temos que começar a pensar em utilização mais racional, mais eficiente, e, sobretudo, e é difícil para brasileiros fazer isso, nós temos que começar a pensar menor. Há uma tendência brasileira ao gigantismo do pensamento. Como o país oferece desafios imensos, nós todos começamos a pensar como se a cada gesto devesse corresponder um tamanho correspondente ao Brasil. Quando eu estou convencido que o Brasil hoje precisa muito do que os americanos chamam de micromanagement, microgerência, uma gerência do pequeno, uma diminuição do possível quando nós... Eu teria gostado também de ter um pouco mais de contribuição nisso. Eu acho que o Brasil inicia um novo ciclo de aproveitamento da energia nuclear. Eu acho que o Brasil vai sendo a 6ª maior reserva de urânio no mundo, tendo grande utilidade para tudo isso, e há uma certa bondade, uma certa virtude na energia nuclear em termos de meio ambiente. Eu estou consciente do problema do dejeito, do resíduo, mas eu creio que, tudo levado em conta, eu também tenho, e concordo, que essas formas de geração de energia eólica, todas têm limites, quer dizer, não apostar também tanto nela, mas não subestimá-las. Portanto, nós estamos diante de um quadro que me parece o seguinte: o Brasil começa a ter um comportamento confiável, virtuoso e informado, ele mesmo, das bases do que ele está fazendo. Eu estou aqui, está conosco aqui, Israel Klabin, meu companheiro de outras jornadas em tudo isso, e que é um precursor e um homem que viu antes e viu mais longe. Nós antes achávamos, a palavra achar era uma palavra muito do uso brasileiro, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho, quer dizer, como se o achamento fosse uma base estatística confiável. Hoje nós começamos a ter dados que permitem que a gente ache menos e saiba mais. De modo que eu acho que isso é um dado importante da coleta de informação, cada vez mais. A outra coisa que me parece essencial, e essa reunião, é que o Brasil começa a deixar de ser defensivo com relação à Amazônia. Durante muito tempo, a posição brasileira era defensiva, quase tangenciando a posição paranoica. Era uma ideia de que de fora vinha o impulso, e que esse impulso era essencialmente contrário
ao interesse nacional brasileiro. Portanto, havia uma desconfiança sistêmica de tudo que viesse. E como nós éramos fracos e culpados, a única atitude possível era a defesa à outrance, uma defesa de todos contra tudo. Eu acho que essa defensividade está acabando. Nós estamos claramente agora chegando ao ponto em que nós selecionamos dos impulsos que vêm de fora aqueles que nos parecem apropriados, menos apropriados, adequados. Portanto, há uma seletividade diante do que vem de fora. E, sobretudo, em vez de reagirmos ao que vem de fora, o Brasil tem de começar agora a agir ele sobre o seu entorno. Portanto, é preciso que o Tratado de Cooperação Amazônica comece a gerar projetos, programas, e o governo brasileiro, porque ele, de certa maneira, é o país com maior responsabilidade econômica, social e tecnológica nessa região. Não é nisso nenhum triunfalismo, mas certamente o Brasil tem meios humanos e materiais para fazer mais e melhor, e os outros não verão nisso uma indicação de um nosso imperialismo, mas apenas do Brasil cumprindo a sua responsabilidade. Portanto, eu acho que é essencial também que o Brasil se volte para fora, não como uma resposta ao impulso que vinha e ao qual nós reagíamos, mas apenas nós iniciando projetos, propostas. Portanto, o Brasil tem de começar a irradiar uma responsabilidade amazônica de que ele é o principal titular. De modo que eu acho que essa seja uma outra convicção que eu não gostaria de deixar passar aqui. Eu creio que nós estamos diante da expressão foi usada aqui, não sei qual de vocês dois, da Amazônia reinventada. Ela está exatamente naquele momento em que ela permite uma outra definição de interesses, comportamentos. Eu vejo com muita tranquilidade as oportunidades que a expansão da pecuária brasileira pode ter no próprio Cerrado. Eu não vejo a Amazônia tão vulnerável, inevitavelmente. Eu acho que nós temos capacidade de fazer. Eu acho que as reservas crescentes, e, sobretudo, o olho e a presença do Estado. Embora eu defenda com paixão a empresa privada, a iniciativa privada, a capacidade de agir, o Estado tem uma necessidade e um dever regulatório e de supervisão inescapável. Quer dizer, uma das grandes debates brasileiros, inócuo e inútil, foi entre o Estado e a empresa privada, entre o empreendedorismo e a função pública. Há uma evidente convergência em tudo isso. Quer dizer, o Estado tem que regular, tem que definir, tem que supervisionar e deixar, então, que os atores individuais façam o que eles fazem melhor que ninguém, que é criar riqueza, é adicionar valor, é fazer aquilo que vem do empreendedorismo do indivíduo. Portanto, eu vejo com prazer tudo isso e, sobretudo, eu acho que nós tivemos uma vitória etária no Brasil. Não se convenceu a todo mundo de uma certa idade, mas numa certa faixa etária dos mais moços, a causa foi ganha. Criou-se uma geração com convencimento de que o interesse nacional brasileiro, que a pátria, com várias cores, é, sobretudo, verde. Muito obrigado. Boa tarde. Eu sou Francisco, sou estudante de Relações Internacionais e sou biólogo também, e fiquei bastante interessado na questão dos biocombustíveis, especificamente o biodiesel, né? Conforme o professor Roberto tinha afirmado, o biodiesel foi criado sob o prisma do crescimento social, né? Ambiental e socialmente sustentado, né? E queria saber, do ponto de vista prático, o que falta para o biodiesel ser efetivamente social por excelência, né? Obrigado. Ok, então mais duas, depois a gente volta. Professor. Eu quero fazer duas observações. Uma com relação à sua palestra, quando você associou as áreas de alta precipitação, ou seja, as florestas tropicais, com a pobreza no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. E levantou uma dúvida por que seria essa alta precipitação, essa correlação. Eu diria que é pela incapacidade de se produzir agricultura nessas áreas de alta precipitação. Tanto a agricultura de temporárias quanto a agricultura de permanentes, com exceção de pecuária, que aí sim é um problema sério, mas de qualquer forma
É por essa razão que não há como passar de um estágio inicial de desenvolvimento sem agricultura, a não ser no Oriente Médio com petróleo. E aí isso nos remete para a questão que o professor Roberto Schaffer falou da soja na Amazônia produzindo biodiesel. Professor, não é possível plantar plantas temporárias, culturas temporárias na Amazônia, onde chove mais de 2.000 milímetros. Se o senhor não sabe, é porque, primeiro, as máquinas atolam, as máquinas não conseguem operar. Mesmo se a máquina entrasse no terreno e conseguisse colher, iria colher a planta, o grão úmido, que não seria possível armazenar. Portanto, não é possível plantar soja e biodiesel na Amazônia, onde há maior que 2.000 milímetros. Era só isso. Tem mais alguma nesse bloco? Então, eu vou fazer... Professor, estou de acordo. Tem um trabalho que nós fizemos com o Banco Mundial, que é sobre os fatores limitantes da expansão da agricultura na Amazônia, e mostra que, modelo econométrico, que onde chove acima de 2.200 milímetros, a rentabilidade da agricultura cai dramaticamente. Isso explica porque, em torno de Belém, onde eu moro, que tem a melhor rede de estradas, tem 2 milhões de consumidores, a gente compra produtos do Nordeste. Não consegue instalar a agricultura na região Bragantina. Todas as tentativas, além dos fatores que você mencionou, tem mais o fator das doenças, das pragas. No caso da soja, estamos falando de uma Amazônia. Aí sim, nós temos 3 Amazônias climáticas. Temos uma Amazônia que é mais ou menos 30 e poucos %, que está abaixo de 1.800 milímetros. E, portanto, aí sim tem condições. Temos mais ou menos 1/3 da Amazônia entre 1.800 e 2.200 milímetros, que, dependendo do ano, é o caso de Santarém, essa possibilidade de... E acima de 2.000, aí é só floresta mesmo. Não é à toa que floresta está lá, é porque realmente floresta tem onde tem chuva, e a agricultura não gosta de muita chuva, a agricultura gosta de clima mediterrâneo. Então, você tem toda a razão. E esse, de fato, é um dos desafios, porque você não consegue fazer um modelo baseado na agricultura lá, em larga escala, por isso que eu mencionei que celeiro não é a nova vocação. E se for uma economia com base na floresta, em perenes, vai ter muita inovação tecnológica e muita ciência por trás para fazer essa mudança, né? Mas eu vou passar aqui para o professor Roberto e também, nesse primeiro bloco, aqui para o embaixador, querendo também fazer um comentário, e depois a gente volta. Ainda tem mais um espaço aí para umas 3, 4 perguntas. Bom, muito rapidinho, só para falar sobre a pergunta do biodiesel social. O que aconteceu no caso brasileiro é a questão da escala. Você começou por decreto, a adicionar 2% de biodiesel a todo o diesel brasileiro, depois 3%, 4%, já estamos em 5% agora, e será mais do que 10% em 2003. Nessa escala, não há agricultura familiar que consiga produzir esse biodiesel. Então, foi aí que a coisa desandou. Quer dizer, na sua origem, o projeto é muito nobre, mas os volumes de biodiesel necessários fazem com que a soja seja a planta preferencial. Com relação à soja na Amazônia, já foi respondido, ninguém está falando que vai ter soja na Amazônia inteira, mas a Amazônia é um bioma bastante diverso. Não é verdade que chove em tudo quanto é lugar igual na Amazônia, e se sabe, e se planta soja na Amazônia hoje, sim. Não é na Amazônia inteira, mas... Sim, mas se planta soja na Amazônia, esse que é o ponto, né? Eu acho que estamos falando aqui de... Mas é a Amazônia. Eu acho que... Não, mas aí, se o senhor quiser, eu também posso falar de... Se a gente for para ser assim tão preciso em tudo, várias coisas a gente não pode sequer falar. Eu mesmo, na minha apresentação, falei de energia, como eu falo para meus estudantes de primeiro semestre, não para meus alunos de doutorados, ninguém entenderia o que eu estava falando.